Bom dia na presença de Deus, para meditar nas verdades espirituais, para tomar posse de tudo o que o Senhor tem para nós. Deus é rico, Deus é poderoso, soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, e nos alcançou pela sua graça e tem planos maravilhosos, tem sonhos maravilhosos. Amém? Bom dia, bom dia. Você quer usufruir de tudo que Deus tem para a sua vida? Você quer, no ano da multiplicação, no ano de 2026, acessar as promessas, as riquezas desse Deus poderoso? Então eu quero convidar você para estar aqui comigo nessa live, para participar, não apenas para ouvir, para a gente poder compartilhar, conversar, orar, apropriar. Você é um filho amado, uma filha amada, você foi planejado, você foi desenhado pelo Senhor. A Bíblia fala no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor nos alcançou para uma vida soberana, sobrenatural. Lá em João, a Bíblia diz, em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a bondade, essa é a vontade, esse é o plano, esse é o desejo de Deus. Que você viva uma vida sobrenatural, uma vida para abençoar pessoas, uma vida para entrar nas promessas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nessa live. Amém? Me fala aí de onde que vocês são, me dá um oi aqui, clica no coraçãozinho já várias vezes para você curtir essa live, envia no aviãozinho para suas discípulas, para sua célula. Então nós estamos começando a nossa live de quarta-feira, preciosa, e eu vou escrever o tema aqui, tá? Viva todos os sonhos de Deus para você. Viva todos os sonhos de Deus para você. Eu vou deixar essa live fixada, o tema, para quem entrar já saber de que nós estamos falando. Videira de Interlagos, São Luís de Montes Belos, Nayara, discípula querida, Davinha, Goiás, o Elisandra de Angola, África, um beijo na pastora Cíntia, que ela mandou um oi para mim, Rani, discípula. Tá, os discípulos aqui vão me falando, tá bom? Yara, bom dia, pastor, eu amo ouvi-la aqui de Mato Grosso, que saudade. Um beijo. Gente goianese, olha, nós estamos aqui também com a Avinha Goiás, porque nós discipulamos através dessa live, tá bom? Eu acredito que você pode receber uma unção, você pode receber bênçãos, você pode receber graça, você pode receber aquilo que Deus tem nos dado através dessa live, tá bom? Então, meu alvo aqui é justamente usar essa live para discipular, para falar, para poder alimentar seu coração, manter seu coração incendiado. Esse é o alvo dessa live aqui, tá bom? Sempre querendo manter uma live assim, não muito longa, para a gente poder ser mais centrada, né? Anotando aqui a hora que a gente está começando, para poder não passar muito. Mas envia essa live aí para suas discípulas, suas líderes, para você enviar uma palavra que vai alimentar a fé das suas discípulas, da sua célula. Amém? Eu quero falar sobre isso. Viva todos os sonhos de Deus para você. Olha, a Bíblia fala que nós éramos escravos, né? Do pecado, da carne, das circunstâncias, e a Bíblia fala muito claramente sobre nós temos uma novidade de vida, né? Temos uma experiência com Deus. A experiência com Deus é o início de tudo. Nós não podemos ter uma experiência com Deus, ser a habitação de Deus, ser templo do Espírito, ser casa de Deus e permanecer tudo da mesma maneira. Não. O Senhor tem planos bons para você, e a Bíblia fala que os planos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã
para que você viva. Presta atenção, viva tudo que Deus tem para você. Olha a Carlane aqui, discípulo querida, companheira de ministério, discípulo ao mesmo tempo, né, em Goiânia. Viva todos os planos, viva todos os sonhos, viva tudo que Deus tem para você. Você só tem essa vida. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar, olha, eu decidi viver a minha única vida com aquilo que vale a pena. O que vale a pena? O que vale a pena nessa vida é o que é eterno. Porque tudo que você conquistar vai ficar aqui, mas aquilo que você levar, conquistar em Deus, você vai levar com você. Então seja inteligente. Amém? Viva essa vida de uma maneira que vale a pena. E eu quero deixar essa palavra para você aqui hoje, para alimentar seu coração, para trazer fé no seu coração, que o Espírito de Deus possa encontrar você, trazer alegria, amém? Possa renovar as suas forças, a sua fé, porque você existe para isso. Você existe para algo grande, você existe para ser grande, me entenda, não no aspecto de ser grande em si mesmo, né? Em ser poderosa em si mesmo, né? Não é aquela ideia de você ser autossuficiente, não. É para que você seja grande em Deus, viva os sonhos de Deus. Olha, a Bíblia fala, enquanto eu falo com você, Deus está falando aqui comigo tantas coisas que eu preciso ter um papel e uma caneta aqui, porque senão eu não... se eu não tiver, eu deixo passar. Vou anotando. Vou anotar um versículo que Davi estava levantando ali Salomão no seu lugar. E Salomão, então, ele entende que ele precisa construir o templo, porque Davi o levanta para isso, né, para assumir ali o reinado. E aí Salomão fala, a obra que eu vou fazer é grande, porque o meu Deus é o maior que todos os deuses. Nossa, esse versículo ele queima Davi e Salomão. Anotar aqui para depois eu notar. É porque essa semana eu vou pregar no CER aqui em Goiânia, que é o Seminário de Empreendedores Radicais. Se você estiver em Goiânia, eu quero convidar você para participar. Então, eu vou pregar nesse seminário e estou meditando nessa palavra. Essa palavra eu já preguei ela, mas eu preguei nos Estados Unidos, não me lembro. Então, eu estou meditando nessa palavra, ela é uma palavra muito mais ampla, mas eu quero pelo menos dar um spoilerzinho aqui para você sobre isso, né? Que, na verdade, o que acontece com a nossa vida? Você nasceu e você teve uma vida normal, você teve uma vida antes de ter um encontro com Deus, antes de se converter, você teve uma vida, às vezes, que não condiz hoje com a sua realidade. Me entenda, você teve decepções, alguém falou agora mesmo aqui, eu tive tantas decepções, eu tô cansado, e essa foi a vida que nós vivemos. Por quê? Por que nós vivemos essa vida? Vou ligar o ar aqui, gente, tá quente demais. Pronto. Nós nascemos e vivemos, tivemos uma vida sem Deus, muito triste, de muitas decepções, né? De, às vezes, muitas frustrações. Só que você nasceu de novo e você teve uma experiência com Deus e agora a sua realidade mudou porque você está numa nova posição. Você precisa entender essa questão da posição e viver de acordo com essa posição, com essa nova identidade. Então, você precisa romper com tudo que você passou para você viver. Só que quando você nasce de novo, tem uma experiência com Deus, você agora já é cristã, você já é uma mulher, um homem de Deus, o Senhor te fala, olha, agora está na hora de você mudar a sua mente. Por quê? Porque, na verdade, você tem uma experiência no seu espírito. O seu espírito é novo.
Mas a sua mente precisa ser renovada. Isso está escrito lá em Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente para que você possa experimentar qual que é a boa, a perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Alguém escreve aí. Vontade de Deus. Então você precisa ter uma mente renovada. Você precisa ter atitude. Se você não tiver essa mente renovada, se você não tiver uma atitude, você vai viver com base das suas experiências do passado. E você também vai viver aquém, porque direto você vai passar por frustrações, você vai passar por decepções, só que você tem que manter o foco na sua posição. Você mudou de lugar. Você saiu do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E agora, em Apocalipse 5:10, diz que o nosso Deus nos constituísse reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. A vontade de Deus é que você reine sobre as circunstâncias, sobre a enfermidade, sobre o diagnóstico, sobre as suas limitações. Essa é a vontade de Deus, porque você está posicionalmente assentada juntamente com Cristo, à direita de Deus Pai, acima de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É isso que a Bíblia diz. Efésios 2, 6. Anota aí. A Bíblia fala, lá em Efésios 1, 20, fala que o Senhor morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, ok? Acima de principados, potestades. E Paulo faz uma oração em Efésios, ele começa em Efésios 1, 16 ao 23, não vou ler tudo, mas ele fala, não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção, para que Deus conceda a você revelação do conhecimento daquilo que você é. Paulo ora para que os efésios tenham revelação dessa nova posição, porque eles não estão mais onde eles estavam, eles estão sentados com Cristo à direita de Deus Pai. Então Paulo faz essa oração. E lá em Efésios 2,6 ele fala, juntamente com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você e eu estamos assentadas à direita de Deus Pai, acima de principados, potestades deste mundo tenebroso. Ou seja, você precisa andar de acordo com a sua identidade. Ande de acordo com a sua nova posição. Você está assentado acima de principados, acima de potestades. Você está sentado acima das circunstâncias. Então viva dessa maneira. Fale dessa maneira. Você é rico, você é o filho do Deus que é o dono do ouro e da prata. Eu escrevi esse livro aqui, sabe por quê? Porque eu creio nessa verdade. Esse livro que se chama Fale Poderosamente, que eu lancei há 2 anos, que é um best-seller que todo livro que eu faço eu vendo porque as pessoas entenderam que há uma ferramenta, há uma chave espiritual. Existe uma chave espiritual que se chama confessar a palavra, trazer à existência a palavra de Deus, trazer à existência aquilo que Deus diz, porque Deus não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em todas as suas promessas ele tem um sim e um amém. Então essa palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Abre a sua boca e fale poderosamente a palavra de Deus. Viva como um rei e não como um camponês. Eu falo isso nesse livro. Porque você é dona do ouro e da prata. O seu pai é muito rico para você viver mendigando. Seu pai é saudável, ele venceu a enfermidade. Vença esse diagnóstico pela fé. É pela fé. O seu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Você é rica, você tem prosperidade, você vai ter carro bom, você vai ter casa boa, você vai ter computador. Eu falo para os meus discípulos, eu tenho computador, iPad, iPhone. Eu não sei nem o nome, eu sou muito desligada. Eu passo até vergonha. Passo até vergonha, não sei nome. Eu ganho carro, eu não sei qual que é o nome dos carros. Eu ganho com celular. Pra você ter uma ideia, eu ganhei um celular em fevereiro, meu aniversário. Novo. Nossa, também abriu. Tá na minha gaveta. Eu não tive tempo de fazer essa transferência, porque eu me envolvi no encontro mundial. Levamos 2.500 crianças para os encontros. Depois eu já comecei multiplicando igreja, enviando discípulos.
paro, estou dando aula no curso de criação de filhos, eu estou envolvida já escrevendo livro, preparando para conferência. Então, sim, o meu celular está lá na minha gaveta, mas eu tenho, porque Deus me dá. Por que Deus me dá? É porque eu sou boa, porque eu mereço? Não, não sou e não mereço, mas porque eu tenho um pai rico. Amém? Agora só falta eu tomar posse. Hoje eu vou fazer essa transferência, meu marido voltou e eu pedi para ele, não faz para mim, porque eu nem sei fazer esse negócio. Mas olha só, eu quero chamar a sua atenção para essa verdade espiritual. Então Paulo faz essa oração. Eu oro para que vocês tenham revelação de que vocês estão assentadas no trono, acima de principados e potestades. Então viva dessa maneira. Viva dessa maneira. Viva na posição que Deus te colocou. Não sai dessa posição. Agora, nós éramos escravos, agora somos filhos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha o que está escrito aqui em Romanos 8,15. Alguém escreve para mim. Geralmente são as meninas da África, a Carlane, alguém que escreve. Mas é bom escrever o versículo. Vamos fazer uma força-tarefa. Escreve Romanos 8,15 aí para mim. Romanos 8,15. Poderoso demais esse versículo. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Muito bem, Elisandra. Não vou sair da posição que Deus me colocou. Não saia daí. Não saia. Romanos 8,15 está escrito. Porque não recebeste espírito de escravidão. Esse espírito de escravidão já morreu lá na cruz. Você não recebeu esse espírito. Você não recebeu o espírito de escravidão para viver atemorizado. Daqui a pouco eu vou te falar o que significa isso. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados o qual clamamos Abba Pai. É muito poderoso esse versículo, olha só. Ele está dizendo, você não recebeu espírito de escravidão. Você não é escravo de nada mais. Você não é escravo de pecado. Você não é escravo da miséria. Você não é escravo, sabe, da justiça própria, do orgulho. Você não é escravo de você mesmo. Você não é escravo da opinião dos outros. Você agora é filho. Olha que coisa linda. Não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez, porque você vivia assim no passado. Você vivia atemorizado, preocupado. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Se você é um empresário, será que eu vou ter dinheiro para pagar meus funcionários? Será que eu vou ter como pagar aqui as minhas dívidas? Não, para de viver atemorizado. Quem vive assim é escravo. Você não recebeu o espírito de escravidão. Você recebeu o espírito de adoção. Você foi adotado, você foi recebido. Você foi feito filho de Deus, baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, sabe o que significa Abba? Significa papaizinho. Você não é mais escravo. Você agora tem um pai. Fala, Abba, pai, papaizinho, papaizinho. Deita no colo dele, chora. Deita no colo dele e fala, papaizinho, eu preciso disso hoje. Papaizinho, eu preciso pagar essa dívida. Eu preciso dessa cura, papaizinho. Eu sou seu filho, eu sou seu filho. É isso. Você não precisa viver atemorizado. Você tem um pai. Abba, Romanos 8,15, Abba, Abba, papaizinho no original. Fala para ele, fala que você é filha amada, fala que você crê nas promessas, fala que você é filha da promessa, fala que você toma posse dessa nova posição. Isso tem poder na sua vida. O texto te chama a atenção para quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia fala, você não recebeu o espírito de escravidão. Como é que vive um escravo? Um escravo vive com medo. O escravo, ele tem um espírito abatido. Porque o escravo tem uma mente limitada. Ele não tem perspectiva de melhora. O escravo não tem sonho. O escravo não tem... não pensa no futuro, porque ele não vai sair daquela escravidão nunca. Ele está condenado a ser escravo o resto da vida. Então a Bíblia fala, sai dessa posição de escravo. Você não é escravo de nada mais. Você é filho, você tem um pai, você tem um Abba, um papaizinho. Se apropria.
Toma posse, por favor, em nome de Jesus, nesta manhã. Se apropria dessa posição. Viva de acordo com a sua identidade. Viva os sonhos de Deus para você. Fala, papaizinho, eu estou à frente dessa igreja. Papaizinho, me dá a unção que eu preciso. Papaizinho, me dá a unção. Me dá para esse novo tempo. Nós estamos multiplicando igrejas. Eu acabei de enviar, deixa eu contar, 68 células para um prédio que nós estamos multiplicando aqui. Acabei de enviar 2 pastoras, 11 discipuladoras, quase 1000 crianças saíram do meu relatório, porque eu nasci para isso. Eu estou enviando, isso é maravilhoso. Eu estou investindo. Eu estou me reproduzindo. Eu não estou perdendo nada. Eu estou me reproduzindo. Eu estou até com vontade de chorar aqui de tanta emoção. Eu estou me reproduzindo em outra pastora. Eu estou frutificando. Eu estou multiplicando no ano da multiplicação. Eu não estou perdendo nada. Foi quando eu dei, Deus me deu. Deixa eu falar uma coisa. Eu acabei de multiplicar. E aí eu fui fazer a inscrição do encontro. Nós abrimos o encontro que nós vamos fazer no final desse mês, já abriu início de maio, para 110 crianças. Em 40 minutos nós fechamos o encontro. 40 minutos. Sabe o que é isso? Favor. É quando você dá que você recebe. Vou ter que anotar aqui. Tem que anotar, só um minutinho. Oh, meu Deus. É quando você dá que você recebe. Eu moro em Goiânia, alguém tá perguntando onde que eu moro. Sabe, a moeda do céu é dar. Eu acabei de enviar discípulos, eu acabei de multiplicar e dar. Quando eu fui fechar o nosso encontro, fechou em 40 minutos. Eu não tenho medo de faltar, sabe por quê? Porque eu tenho um pai, eu tenho um Abba. Ele multiplica, ele aumenta, ele acrescenta, ele é o Deus do ouro, da prata, ele é o Deus de tudo. Abre mais um encontro, vou abrir, Regiane, você vai estar à frente dele? Eu estou trabalhando orando, estamos trabalhando e orando por mais chakras e para ter mais equipes. Já não vou te contar esse testemunho. Então vamos voltar para a palavra. O texto lá de Romanos 8,15, Paulo fala, não vive como escravo, você não recebeu o espírito de escravidão. Você, amém, Carlane, eu tenho medo de faltar porque eu tenho um Abba. Eu não tenho medo, acho que faltou um não aí. Não tenho medo de faltar porque eu tenho um Abba. É verdade. O texto fala, você não recebeu o espírito de escravidão para ficar atemorizado, ficar com medo. Atemorizado no original, sabe o que é? É medo. O Senhor diz, não te dei espírito de medo, mas de poder, de moderação, ousadia. Por quê? Porque você tem um pai. E o escravo, ele vive sem perspectiva, ele não tem perspectiva de melhorar nada, ele tem uma mente fechada, é a mesma mentalidade do órfão. Qual que é a mentalidade do órfão? A mentalidade do órfão é... Minha luz aqui, ó. Ixi, eu tô bem, hein, gente? Acabou minha luz. Acabou minha luz. Bem no meio, eu sempre tenho que colocar a nova. Deixa eu mudar aqui rapidinho, porque... Opa! Pegar ali rapidinho. Vê se eu consigo pôr aqui. Aí. Pronto. Fica melhor. Olha só. O texto fala, você não recebeu o espírito de escravidão, mas você recebeu o espírito de adoção, o qual eu posso chamar Abba Pai. Isso muda tudo. Muda tudo. Você tem revelação da sua filiação. Você tem revelação. Amém. Quem tá falando aqui, ó?
Cristina, bom dia, amado. Glória a Deus por sua vida e do pastor Naor. Eu me lembro muito de vocês na época dos Pares Povos e a conversão genuína. Aleluia. Somos filhos amados. Ai, que bênção. Olha, 30 anos, hein? 36 anos, desde 1990. Muito lindo, né? A nossa conversão, realmente. Mas deixa eu te falar. Olha aqui, presta atenção. Minha cidade é Goiânia, Vanusa. Tá travando? Me fala aí se tá travando. Pra mim tá tudo bem aqui, tá? Me fala aí. Vamos continuar. E aí Paulo fala o seguinte: você não recebeu o espírito de escravidão, você recebeu o espírito de filiação. O escravo não tem perspectiva. O escravo tem uma mentalidade de órfão, a mesma coisa. Qual que é a mentalidade do órfão? Ele não tem um pai, ele não tem herança. O órfão é inseguro para fazer negócio. O órfão, ele não tem segurança para viver. Amém, obrigada pelo retorno. O órfão, amém, a cada live sou renovada, glória a Deus, esse é o alvo. O órfão, presta atenção, ele é inseguro, ele não teve um pai, ele não tem segurança para casar, porque ele tem medo de separar, ele não tem segurança para relacionar. O órfão não tem sonhos, porque ele não tem uma herança, ele não tem segurança. Ele não tem um pé de meia para começar. Ele não tem nada. Você não é órfão. Você não é escravo. Você é filha. Você tem um aba. E eu quero falar isso para você. Isso muda tudo. Não viva inseguro. Se aproprie da sua filiação. Se aproprie do aba. Seja cheia de coragem. A Bíblia fala: não te dê espírito de medo, mas de poder, de moderação, de ousadia, porque você pode olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, Hebreus 12:2, e ser cheio de... mas tá difícil aqui, hein? E ser cheio de quê? E ser cheio de ousadia. Eu vou ficar assim mesmo. Minha luz aqui pifou, gente. Que horror. Eu tinha colocado aqui, mas eu acho que ela tá com mau contato. Olha pra cá. Vou deixar assim mesmo. Metade com luz, metade sem luz. Vamos finalizar. Olha o que acontece. Nós falamos que nós não recebemos espírito de escravidão. Não recebemos a orfandade. Obrigada, Patrícia. Tá bom assim. Olha aqui. Você recebeu o espírito de adoção, qual chama Abba Pai. Você tem um pai. Você tem um Abba. E você precisa firmar os seus olhos nessa palavra, o seu coração. Não desvie para a direita, para a esquerda. Coloca os seus olhos em Cristo. Coloca os seus olhos na promessa. Fale poderosamente a palavra de Deus. Se aproprie das verdades. Confesse a palavra. As circunstâncias estão ruins, então declare as promessas. Você tem um pai, você é filho do Abba. Você não é escravo, você não é órfão. Você tem um pai e isso muda a sua vida, isso muda toda a sua realidade. Coloca os seus olhos em Cristo. O escravo, ele não tem segurança para casar, para empreender, para liderar, não toma decisão. Mas agora você entendeu que você não é escravo, você entendeu que você é filho, você entendeu que seu pai te disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Em todo tempo eu estou com você. Você recebeu um espírito de filiação, você tem um pai que te ama. Agora você vai viver baseado nessa verdade. Você vai viver baseado nessa verdade. Chega de escassez, chega de mentira, chega de enfermidade, chega de dívida. Agora você vai se apropriar nessa verdade e você vai declarar: eu tenho um pai. Amém? Eu tenho um esboço aqui que eu poderia fazer 3 lives, mas eu vou parar por causa do tempo. E eu quero encerrar essa palavra dizendo isso para você. Dizendo o quê? Dizendo que você tem um pai. Que você é filha do Abba, que você é filha do Deus que é dono de todas as coisas. Saia do natural,
Viva acima da mediocridade. Viva acima do natural. Viva no sobrenatural. Você está sentada no trono, acima de principados, potestades, de poderes, de domínio. Então, saia da posição de escravo e de órfão, porque você foi comprado por um preço muito alto. Você foi comprado por um preço de sangue. E Deus te colocou numa posição de autoridade, uma posição de vitória, uma posição de prosperidade, uma posição de cura, uma posição de casamento bem-sucedido, filhos bem-sucedidos. A Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esta é a verdade da palavra de Deus. Saia da posição de escravo, saia da posição de órfão. Vive na posição de filha amada, filha do Abba, papaizinho, o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. É só pedir. Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Amém? É o novo tempo de Deus para nós. O Senhor vai abrir caminhos onde não tinha, porque o escravo é limitado, ele é inseguro para tomar decisões, para liderar. Eu estou vendo algumas discípulas novas aqui que começaram, que estão andando comigo, outras que estão recebendo esposos de obreiros. Esse é o novo tempo de Deus para todas nós, mas o final já foi determinado. Estamos no ano da multiplicação. O Senhor tem coisas grandes e boas, maravilhosas para nós. Porque nós temos um Pai, um Abba, que abre portas. E as portas que Ele abre, ninguém fecha. Amém? Deus abençoe. Vive nessa posição, acima de principados e potestades, assentado com Cristo Jesus. Viva na posição de vitória. Porque você tem um papaizinho, você é filho do Abba. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até semana que vem.